Fala pessoas, tudo bem com vocês? Está na hora da gente continuar a sequência de vídeos aqui de estudos sobre esse livro maravilhoso, sensacional do autor Stephen Arroyo, que chama Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, que é um livro que é muito interessante, tem vários conceitos interessantes para a gente conversar. E o que eu tenho feito é uma lida de alguns trechos que eu achei que são bem relevantes e comentando com vocês aqui, tá? Então, isso aqui é um estudo sobre como a gente vai aplicar a astrologia de uma maneira filosófica no nosso dia a dia, tá? Com você que está estudando astrologia, que quer trabalhar com isso, você que está começando a trabalhar isso, ou até meus colegas que são mais experientes, podem de repente ter alguns insights com essas minhas observações aqui. Eu espero contribuir com a análise, com essa vida astrológica que você tem aí, tá? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, vai na página principal do canal e procura lá na parte de playlists. A playlist chama Análise Astrológica de Livros Marcantes, se eu não me engano. Agora eu esqueci, mas está lá, Livros Marcantes, está ali. Tem um livro antes, uma série antes que a gente fez ano passado, que é a análise do livro Cavaleiro Preso na Armadura, que é espetacular. E agora a gente está fazendo esse aqui e logo a gente passa para um outro, porque a gente já está na metade desse aqui, né? Ainda tem bastante coisa pela frente, mas a gente já andou um pedação. Agora a gente está analisando a parte 1 e nós vamos para o item 7 dessa parte 1, que chama Astrologia na Arte de Aconselhar e Orientar, que é uma coisa que é bastante legal e é bem filosófico também essa história, tá? Então tem alguns trechos que eu sublinhei aqui para a gente poder conversar. Então, uma parte é assim. Ele fala, o autor, o Stephen Arroyo, ele tenta dar um rumo bem psicológico e construtivo para a interpretação de mapa. Inclusive todos os livros dele são nesse direcionamento, né, do que fazer com esse mapa. Então ele fala aqui, ó, desejo enfatizar que aconselhar é uma arte, e isso eu concordo absolutamente, porque uma coisa é você saber o que significa Sol em Áries. A outra coisa é você saber o que significa um Sol em Áries em conjunção com Mercúrio retrógrado, fazendo trígono com Netuno, com a oposição com Saturno, que está em conjunção com Vênus. E ainda isso nas casas ali, né? Você saber juntar todos esses conceitos e criar uma história e ter a ajuda do cliente para poder encaixar isso dentro da vida dele realmente uma arte mesmo, não é uma coisa mecânica. A astrologia é uma ferramenta fluida, subjetiva, né? Arte espiritual, emocional, né? Ela não se encaixa numa mecânica. Obviamente, quando você está começando, você precisa ter todos os textos conceituais do seu lado para você poder entender pedacinho por pedacinho de cada um deles, e depois, à medida que você vai amadurecendo, você vai mesclando e vai fluidificando todos esses conceitos, tá? Ele fala aqui que aconselhar é uma arte e que é uma situação e que é numa situação entre conselheiro e cliente que os símbolos da astrologia tomam vida no ato, né? Foi o que eu falei agora. A arte de aconselhar é uma transmutação de energia pessoal, uma maneira de elucidar realidades da situação geral da vida do cliente e do seu modo particular de ser. É muito importante a gente ter isso em mente, porque o mapa, ele não vai dizer quem a pessoa é. O mapa vai dizer quais são as características que aquela pessoa pode desenvolver para ter o melhor desempenho em quem ela pode ser, em quem ela deseja ser. O mapa nunca vai falar que tipo de profissão você vai ter. Ele nunca vai falar como que você vai guardar seu dinheiro, ou qual é a cara dos seus filhos, ou qual é a cara do seu marido ou esposa. Ele vai dizer quais são as potenciais características, e você tem que pegar aquilo lá e jogar isso no mundo e conseguir criar uma ponte entre essas informações. Muita gente vem procurar mapa querendo respostas prontas. Isso não existe, não tem uma definição. Muitas pessoas me procuram para fazer uma análise pontual de carreira. Qual que é a carreira que eu tenho que seguir? Não tem isso no mapa, não tem uma carreira específica. A gente vai tentar entender quais são as características gerais que você tem que aplicar na sua carreira. E aí é que tem um negócio, porque a gente não vai olhar só a casa 10.
Para a gente ter uma satisfação enorme na nossa carreira, você tem que olhar o mapa como um todo. Casa 10, casa 11, casa 10, casa 2, casa 6, Sol, Lua, Ascendente, Saturno, regentes das casas. Uma coisa que é mega complexa, tá? Então, por exemplo, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu ofereço serviços, por exemplo, de fazer uma análise pontual de um mapa. Então a gente pode fazer isso por áudio do WhatsApp ou a gente pode fazer uma sessão exclusiva para isso. Mas toda vez que eu faço uma análise dessa, eu nunca olho para um ponto só. Nando, faz uma análise da casa 10 aí para ver minha carreira. Não funciona só desse jeito, tem muitas coisas. Então quando você faz a contratação desse áudio, saiba que eu não estou olhando só para um ponto, eu estou expandindo o meu olhar para vários lugares e é assim que a gente tem que fazer para tudo no mapa, tá? Mais para baixo ele fala assim: eu mesmo não estou nada interessado em representar o papel de guru ou em estruturar minha clínica profissional de maneira tal que as pessoas venham a mim esperando que eu faça tudo. Que eu só fale por elas e lhes entregue todas as respostas para seus dilemas pessoais. Bom, ele só está reforçando o que eu acabei de dizer. E eu nem tinha lido isso aqui agora, hein? Na prática cotidiana da astrologia como profissão, é da maior importância que a honestidade intelectual do profissional seja inflexível. Em outras palavras, se não sabe a resposta para uma pergunta, não compreende algum aspecto do mapa astral, não tem realmente um contato harmônico num certo nível com a pessoa, ele não deve hesitar em dizer isso e, consequentemente, impedir ajuda ou esclarecimento. Nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei, não sei, não sei. Principalmente quando as pessoas vêm com perguntas que têm uma conceituação ou a resposta daquilo está muito embasada na astrologia tradicional, na astrologia horária, na astrologia kármica, na astrologia sideral, por exemplo, né? A diferença que existe da astrologia sideral para a astrologia tropical. Tem coisas que eu não sei, de verdade, eu não sei mesmo. Eu tenho a minha vertente de trabalho é terapêutica e psicológica. Tem um viés bem espiritual também para aquilo. Mas tem algumas coisas que eu não sei. Por exemplo, a astrologia kármica, eu não sei trabalhar com a astrologia kármica, eu não fui me especializar nisso. Então, se alguém me faz essa pergunta, eu falo que não sei. Então, se você é uma pessoa que está começando a trabalhar com isso, que está tendo dificuldade em algumas coisas, tá tudo certo você falar que você não sabe. Se é uma coisa que te interessa muito, você vai lá desenvolver o seu conhecimento, vai buscar mais coisas. Se é uma coisa que não vai fazer diferença no seu dia a dia, então tá tudo certo você não saber. Você não precisa saber de tudo, você não precisa realizar tudo, você não precisa alcançar todos os seus objetivos, você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo. Todo mundo comete erros e a gente tem que saber fazer as pazes com isso. Quer ver um exemplo meu? Por exemplo, ano passado eu quis começar a estudar astrologia horária. Para quem não conhece a astrologia horária, é como se fosse um tarô da astrologia. A pessoa faz uma pergunta para você, você abre o mapa daquele momento, né, o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, que aquela pergunta foi proclamada, e sai uma composição planetária ali. E através daquela composição você tem a resposta para a sua pergunta. É animal, é muito, muito absurdo. Só que à medida que eu fui estudando, eu fui vendo o curso, eu comecei a ver que aquilo ali não tinha aplicabilidade no meu dia a dia. Como eu trabalho como terapeuta, se um cliente virar para mim e falar assim, eu posso namorar com aquela pessoa? O meu trabalho não é falar sim ou não. Ou sim, pode ser isso, sim, pode ser aquilo. O meu trabalho é perguntar para ele se ele quer namorar com aquela pessoa. E desenvolver um autoconhecimento através das perguntas e não dar uma resposta, tá? Então, por isso que eu resolvi abandonar o curso de astrologia horária. Sem contar que o negócio é muito difícil, né? A astrologia horária é muito difícil. A astrologia tradicional, cara, olha, eu vou falar um negócio, tem que ser muito herói trabalhar com aquilo lá, que é muito complexo, meu. Não que a astrologia psicológica seja mais fácil, né? Porque aí você entra toda na seara da psicologia junguiana, que é um negócio assim que, assim como a astrologia, não acaba nunca. Onde que eu parei? Contudo, deveríamos perceber que de pouco vale simplesmente aconselhar, sem dar também um meio para se alcançar uma compreensão mais profunda, pois cada pessoa, seja homem ou mulher, deve fazer o seu próprio trabalho
e, através da própria experiência, chegar até aquela percepção mais elevada, que poderá capacitá-la a superar ou a transcender a dificuldade. Ao mesmo tempo, o astrólogo deveria compreender o poder que tem à sua disposição e a espantosa sensibilidade às sugestões que têm os seres humanos e, portanto, usar esse poder com a mais extrema cautela. É preferível calar do que dar palpites sem fundamentos. E aqui chega, já tá bom o vídeo, né? Isso é muito importante. E isso aqui eu vou dar uma cornetada, tá? Porque assim, é muito difícil você conseguir determinar o que vai acontecer em alguma coisa. Quer ver um exemplo? Saturno entrando na casa 6. Saturno indica dificuldades, limitações, restrições, secura, mau humor. Se você coloca isso dentro da casa 6, que é a casa da saúde, ele pode indicar que a pessoa pode ter problemas de saúde, pode ter restrições de saúde, pode passar por dificuldades, né? Bacana? Bacana. Só que tem um negócio. Como o nosso querido Arroio mesmo falou, se você não fizer o seu serviço, nada vai acontecer de diferente. Então, quando a gente olha para um aspecto astrológico, a gente vê, e a gente sempre tem que pensar que para baixo, meu filho, todo santo ajuda. Se você não fizer nada a respeito, o negócio vai decair. Quando o Saturno está entrando na sua casa 6, ele não é obrigatoriamente um sinal de doença. Porque o lado positivo de Saturno fala sobre disciplina, sobre assumir responsabilidades. Então, se você tem Saturno entrando na sua casa 6, em vez de você falar, pelo amor de Deus, eu vou ficar doente, Jesus amado, eu vou ficar em casa, não vou sair de casa, eu só vou comer frutinha porque eu vou ficar doente. Se você olhar para aquilo e falar assim, eu tenho uma baita de uma oportunidade de transformar a minha saúde na coisa mais sólida e mais saudável possível, você vai entrar na academia, você vai melhorar a sua qualidade de sono, você vai melhorar a sua alimentação com muita disciplina e com muita responsabilidade. Você vai ter esse impulso. Porém, Saturno sempre é Saturno. Se você fizer o seu papel de ter o melhor desempenho possível nos cuidados com a saúde, na hora que aparecer algum problema de saúde, vai ser desse tamanho. É possível que tenha um problema de saúde? É, porque sempre é Saturno. Mas ele não precisa ser uma internação. Ele não precisa ser uma imobilização generalizada por 5 meses. Pode ser uma gripe, pode ser uma fratura, você chutar alguma coisa no chão lá e quebra o dedo. É diferente de você ter um problema generalizado. Você entende como que a gente vai olhar para isso e fazer a nossa parte? Se eu tiver Saturno entrando na casa 2, restrição financeira, não compra o carro, não compra a casa, não pega aquele empréstimo, não aplica dinheiro onde você não conhece. É assim, cara. Funciona assim, né? Então, quando a gente olha para as coisas astrológicas, a gente tem que fazer o máximo de força. Como ele falou aqui, da pessoas que são muito impressionáveis. Isso eu estou falando diretamente para quem trabalha e quem vai trabalhar com astrologia. Você não pode ser catastrófico nas coisas que você fala. Você não pode chegar e falar assim, não viaja, porque se você viajar, há um risco do avião cair, e aí você, aí você acaba com a vida da pessoa. Ou se você vê alguma coisa alguma doença que pode matar alguém, é muito delicado essas coisas. Algumas coisas a gente tem que falar. Outras coisas, se você não tem certeza, ou se você acha que você vai causar um impacto negativo na pessoa, não fala. Não fala. Aí depois de um tempo, de repente a pessoa passa por algum negócio e chega para você um ano depois, você não falou, você é um astrólogo ruim, você não falou. Você vai falar, pois é, não falei, não perdi, tudo certo. É diferente do que você falar que a pessoa vai passar um ano de muita dificuldade financeira ou dificuldade na saúde e a pessoa passar o ano inteiro nervosa com isso e ter a saúde psicológica e emocional cada vez mais debilitada até ela entrar numa situação difícil. Então é muito delicado essas coisas. Saber o que falar é uma coisa que é importante e saber para quem falar. À medida que você vai avançando, que você vai ouvindo as pessoas falarem para você, você vai começar a diferenciar pessoas que são mais ansiosas, são mais inquietas, são altamente impressionáveis, que não têm força de vontade, que sempre depende do outro, e aí você vai começar a selecionar o que você fala para aquela pessoa ou não. Certo? Isso aqui é uma coisa que é só com o tempo que você vai conseguir desenvolver, tá?
Ó, isso aqui é interessante aqui, ó. Embora o levantamento de um mapa para alguém que o astrólogo nunca viu pessoalmente possa ser-lhe muito útil, porque quando a gente olha para um mapa, você pode ter um bom pré-conceito daquela pessoa que chega para você, tá? Esse indivíduo geralmente poderia chegar a uma compreensão muito mais profunda se tivesse um contato pessoal com o astrólogo. Então, assim, é por isso que eu falo, a minha bronca que eu tenho com mapa por escrito, por exemplo. Quando a gente faz mapa por escrito, e mais uma vez, né, não quer dizer que os meus colegas astrólogos que fazem isso estão fazendo errado, porque a maioria das coisas que são entregues são conceitos astrológicos, né? Você vai entregar um mapa natal para uma pessoa, você vai dizer qual que é o conceito do Sol em Áries, do Ascendente em Gêmeos, da Lua em Capricórnio. Você vai falar tudo isso, você vai escrever um texto conceitual sobre aquilo, mas a forma como aquilo se aplica no cliente, a gente só sabe quando o cliente conta pra gente. Então, mapa por escrito é um mapa mecânico, é preto e branco, é sem vida. E o que ele fala aqui, que tanto o astrólogo quanto o cliente vão aprender muito mais sobre aquele mapa se eles estiverem pessoalmente conversando, tá? Sem esse contato pessoal imediato, é impossível saber, entre parênteses, a menos que sejamos psíquicos verdadeiramente privilegiados, em que nível de percepção o indivíduo reagirá às circunstâncias interiores e exteriores. É isso, tá? Bom, olha só, aqui depois ele coloca uma série de pontos explicando como que a astrologia pode interferir diretamente na vida das pessoas através dessa arte do aconselhamento, tá? E ele coloca várias aqui. Deixa eu ver aqui. Ele coloca 16 pontos. Eu não vou analisar os 16 pontos, tá bom? Eu vou analisar só o ponto 3. O ponto 2, que é o ponto que eu achei mais interessante. Todos eles são maravilhosos, mas isso aqui foi bastante relevante e eu espero que isso ajude vocês. Quer saber mais como é que funciona isso? Lê no livro ali, a partir da página 96, tem vários pontinhos ali descrevendo isso. Isso é muito curioso para você que está começando a trabalhar com astrologia e quer usar isso como ferramenta. Isso é muito importante, né? Para você assimilar como se fossem regras valiosas, morais e éticas para você conseguir projetar dentro da sua experiência astrológica. Então, o item 2 fala o seguinte: a astrologia nos ajuda a desenvolver paciência, pois quando se pode ver que os aspectos estruturais de nossa existência estão sujeitos a uma periodicidade e a um ritmo cíclico já estabelecidos, é muito mais fácil viver no presente com uma aceitação paciente do aqui e agora, sabendo que a fase presente terminará quando tiver cumprido o seu propósito. O tipo de paciência que pode ser conseguido com a ajuda da astrologia foi definido por um autor como um alinhamento ativo com a cronometragem de Deus. Cara, isso é sensacional. É sensacional porque quando a gente analisa a fase de desenvolvimento de uma pessoa, a gente vai entender um período de tempo, um espaço de tempo, onde tem um aspecto grande funcionando e movimentando energias de reconfiguração e transformação na vida daquela pessoa e que não adianta você querer que o negócio acabe mais rápido. Por exemplo, o retorno de Saturno. O retorno de Saturno leva 1 ano, pelo menos 1 ano. Dependendo do mapa pode levar um pouquinho mais. Mas ele tem 1 ano de interferência. Não adianta você querer acabar o retorno de Saturno em 2 meses ou 2 semanas, que seja. Não tem como você fazer isso. Você tem que viver esse processo passo a passo até você aprender todas essas lições e entender para onde que ele está te direcionando e construir essa sua nova personalidade orientada por essas situações que estão rolando aqui. E que não é muito simples de conseguir entender, porque as mensagens são subjetivas, psicológicas e espirituais. E elas são compreendidas, às vezes, muitos anos depois de que passou aquela história. Se você está passando, por exemplo, na fase ali, na meia-vida, onde a gente vai dos 38 aos 44. Desses 38 a 44, você tem vários aspectos funcionando ao mesmo tempo, que são aspectos tensos de todos os planetas. Todos os planetas, de Júpiter a Plutão, todos eles fazem aspectos tensos. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão fazem aspectos tensos com eles mesmos do mapa natal para todas as pessoas.
Todas as pessoas. O que quer dizer que na hora que a gente está na metade da vida, que é mais ou menos dos 38 aos 44, você está passando por várias situações de mudança, vários aspectos que vão levar você a uma mudança de perspectiva absurdamente valiosa. Vai por mim, que eu consegui sair desse período faz 1 ano e pouco. A gente passa por muitas transformações, são muitas coisas muito profundas que mexem com várias áreas do nosso mapa, especialmente as mais importantes, e fazem com que a gente reavalie o nosso comportamento e deseje mudar de comportamento, e aí a gente começa a aplicar, a executar essa alteração passo a passo. Devagar, a gente vai mudando e passando por várias frustrações e passando por várias tristezas, porque muitas coisas da nossa vida deixam de fazer parte. E aí a gente tem que saber lidar com essa perda e com essa dor. Então, quando a gente olha para um mapa, o que é mais importante da gente perguntar é o que eu tenho que aprender com essa história. E não quando que vai passar. Quando que vai chegar? Nando, quando é que eu vou casar? Quando que eu vou ficar rico? Quando que eu vou ter sucesso? Quando que eu vou morar fora do país? Todas essas perguntas têm respostas no mapa, ou pelo menos possibilidades. Mas o mais importante de tudo é o que você faz com isso no momento. Qual que é a lição que aquilo está te trazendo para a sua evolução? Porque se você... Quando o cliente me procura e fala assim, quero fazer minhas previsões. Aí eu falo, você já fez seu mapa natal? A pessoa fala, não, mas eu quero começar pelas previsões. Aí beleza, vamos começar pelas previsões. Tá tudo certo, porque depois eu vou dar o meu jeitinho ali de encaixar coisas que são importantes. Mas a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, adianta muito você saber o que vai acontecer no seu futuro se você não sabe como lidar com aquilo da melhor forma possível? Será? Porque se eu falo para você que provavelmente tem alguma alteração muito significativa lá na frente e que você... e aí você começa a ficar muito ansioso, muito tenso, ai meu Deus do céu, sem se preocupar como que você vai evoluir com aquela informação, você tem 2 coisas para aprender. Primeiro, como que você controla as suas emoções e constrói uma ação de uma forma objetiva. E a outra coisa é como que você vai lidar com aquilo depois. Então, primeiro é sempre o mapa natal. E aí você aprende como que você lida com as suas energias mais sensíveis. Depois você passa para as previsões e quando você está vendo as suas previsões, você vai entender que tudo tem um passo, tudo tem um ritmo. A sua vida tem um ritmo. E não adianta você querer ser mais do que você é agora. Você é o que você é agora porque você tem que ser o que você é agora, não o que você tinha que ser, o que você achava que tinha que ser. E isso é uma grande frustração da maioria das pessoas hoje. Porque a gente tem que ter... A gente tinha que ser, a gente tinha que chegar, a gente tinha que fazer. A gente já tinha que estar em algum lugar. E se você está no lugar onde você está, você tem que estar no lugar onde você está, não em outro lugar. E se você consegue compreender isso, você tira essa sua ansiedade do futuro e coloca a energia no presente. Se você consegue entender isso, você tira a sua culpa do passado e vive no presente. Se você vive o seu presente, o seu passado vai ser melhor, o seu futuro vai ser muito melhor, mas muito melhor, mais rápido, dentro dessa capacidade de desenvolvimento temporal que você tem dentro do seu mapa. Fantástico, né? A astrologia é um negócio absurdamente maravilhoso. Bom, então é isso. O item 7 foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem útil. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.